Vista Geral. E você quer receber outras notícias, dicas de segurança e muito mais no seu celular? Então envie um torpedo com a palavra Ascobom para o 50015 e receba 2 notícias todo dia. Cada notícia custa apenas 10 centavos mais impostos. Assine agora mesmo o canal interativo da Ascobom. Deputado Sargento Rodrigues, quando a gente voltou, né, saiu para o intervalo e a gente estava voltando, o senhor estava falando justamente sobre essa questão da responsabilidade dos estados. O secretário Maurício Campos, ele acaba de deixar o governo, não é, Coronel Mendonça? Foi tarde, né? Foi tarde. Foi tarde, né? Tá saindo, Bom, já saiu ontem. Saiu, ele saiu já. Dizem que ia sair depois do carnaval. O governo não colocou ninguém no lugar. Flagelo. Qual que é a avaliação que o senhor faz? esteve. Qual que é a avaliação que o senhor faz da atuação do secretário de Defesa Social, Maurício Campos, à frente de uma das pastas, ou da pasta mais importante dentro do Executivo? Bom, primeiro deixar claro que o que mais me entristeceu na atuação dele, como advogado criminalista renomado aqui em Minas Gerais, uma pessoa conhecida, eu tenho certeza, Coronel Mendonça e o próprio Denilson também Martins, que opera o direito constantemente, um cidadão desse, quando chegava num tribunal, num júri, as questões constitucionais eram sempre colocadas acima de tudo e defendidas ferrenhamente, e também como professor da Pontifícia Universidade Católica diante dos seus alunos. Agora, esse episódio envolvendo os agentes penitenciários, onde ele determinou a demissão sumária, sem dar a eles o amplo direito de defesa do contraditório, desrespeitando a nossa lei estadual 18.185, que no seu artigo 11 determina claramente que em caso de uma falta e cuja necessidade da demissão será precedida de uma sindicância, de um processo administrativo Com ampla defesa. com 30 dias, com a ampla defesa prevista em lei, o que não seria nem necessário explicitar numa lei estadual, porque ela tem que obedecer ao devido processo legal, previsto na Constituição da República, o amplo direito de defesa do contraditório e os meios inerentes a ele, conforme todos nós que conhecemos um pouquinho de direito constitucional. Então o secretário, ele, ao meu ver, eu ocupei a tribuna da Assembleia por diversas vezes, dizendo exatamente essas palavras, ele para mim não fará falta enquanto secretário da Defesa Social, porque demonstrou totalmente contrário àquilo que ele vinha fazendo. Porque eu tenho certeza que qualquer um de nós, enquanto operador do direito, e advogando para o seu cliente, e que surgiu uma questão constitucional, nós sairemos em defesa daquele cliente de forma ferrenha mesmo, para fazer valer a Constituição da República. Mas o cidadão, quando ocupa uma pasta de secretário, e aí nós lembramos daquela frase, quer conhecer o homem, dê poder a ele. O secretário fez o inverso, Denilson. Ele colocou na rua de forma, eu diria, autoritária, né, abusiva, mais de 500 agentes penitenciários, desrespeitando a Constituição da República, desrespeitando as leis infraconstitucionais, a lei estadual aprovada pela Assembleia de Minas. O próprio nome da pasta, Defesa Social. Então, para mim, Márcia, nós temos que deixar claro o seguinte, ao longo do nosso curso de Direito, nós fomos aprendendo pelos ilustres professores que o maior violador de direitos é o próprio Estado. E principalmente quando os seus servidores públicos. O que a gente vê, o que a gente assiste, o que a gente acompanha de violação, esse secretário, nesse episódio, não deixou nenhuma lembrança. Pelo contrário, ele deixou lembrança, foi lembrança ruim, pela sua falta, eu diria, de retidão enquanto advogado, enquanto operador do direito, que ele deveria ter tido a mesma postura, porque realmente a dificuldade que nós temos enquanto policial, Mendonça, é o que está entre a lei e a ordem. Mas entre a lei e a ordem nós temos uma lei para cumprir. Por que o policial muitas vezes é punido severamente? Porque nessa separação, nessa distância entre a lei e a ordem, ele acaba saindo um pouco da lei e acaba sendo punido. Agora o secretário não. O secretário governa de trás de uma mesa. Deputado, e nesse caso ele não deixou nenhuma lembrança. Eu até gostaria de corroborar com o deputado, no sentido de realmente o secretário Maurício Campos, ou nada contra a pessoa, mas a atuação dele como secretário nesse episódio, ela atentou foi contra o Estado Democrático de Direito. E sabe por quê? Então, se eu alertei os deputados da casa exatamente com esta fala que você colocou. Olha, o que vocês estão permitindo aqui dentro
Várias vezes eu fui na tribuna. Isso é muito perigoso para o Estado Democrático de Direito. Porque hoje são esses pobres coitados da gente penitenciária aqui que não tem padrinho. Mas amanhã pode ser um próprio parente seu que eles estão massacrando aqui dentro. E você assistindo aqui passivamente. E o que é mais grave disso é que ele foi presidente da OAB, certo? E todo estudante de direito, quando vai pegar sua carteira lá, eles colocam a bandeira do Brasil e fazem ele levantar o braço e jurar que irá defender a ordem democrática, os direitos humanos. E isso, o Maurício Campos fez vários formandos, vários bacharéis em direito, estão iniciando a carreira, jurar. E ele rasgou esse compromisso. Então, em relação aos agentes penitenciários que a gente via fazendo greve de fome, eles sofrendo, causado por um homem desse, eu só arrumei uma explicação para isso, viu, deputado? Sabe qual que é? Olha, o senhor consegue compreender isso porque o senhor vem das classes menos favorecidas. O senhor labutou numa rotância chegar a ser deputado. O Denilson sabe como é que as pessoas das classes menos favorecidas, elas sofrem. Agora o Maurício Campos, ele já veio de uma elite, estudava lá na UFMG, tudo bem, é a classe mais abastada. Então você mexeu no ponto certo, Denilson. Agora, o problema mais não sério... consegue lembrar exatamente, e essa foi o meu desabafo na tribuna, porque não consegue lembrar. Aliás, ela não consegue lembrar porque não passou. Ele experimentou. Ele não experimentou, então não vai lembrar de jeito nenhum, ele não viveu. Então, deputado, eu queria até colocar para Vossa Excelência que uma situação que nós estamos vivendo dentro da Polícia Militar, que às vezes as pessoas, por que a gente defende muito a carreira única? Eu, por exemplo, entrei na polícia como oficial direto, mas nessa lida que nós tivemos aí junto à classe, a gente consegue compreender. Por exemplo, ontem me ligou um cabo, à noite, falou: Mendonça, puxa vida, eu estava convocado para o CEF segunda-feira, eu comprei R$1.000 de farda para ir para esses CEFs, eu falei para minha família toda hora, eu estou fazendo curso de sargento, aí na última hora vem a P1, lá do 13º Batalhão, fala: ó, você não vai apresentar segunda-feira para o curso não, porque você está subjúdice, certo? Falei: olha, isso aí é causar um sofrimento no ser humano, isso é massacrar o ser humano. E quantas vezes nós brigamos agora no projeto, meu irmão? Pois é, olha. Quantas vezes nós tivemos lá no comando para não permitir que isso continuasse lá na lei E o complementar? trânsito julgado. Olha, ninguém pode não ser respeito. culpado sem antes o trânsito julgado uma Não sentença. Não, Não, processo legal. Isso é o fim do mundo. Isso é o fim do mundo que se faz com o policial. Outra coisa, um policial aí teve uma desavença com o irmão e acabou por matar o irmão. E esse policial tinha problema de mental e estava armado fixo com a arma da polícia. A polícia militar, para resolver o problema, é aquele negócio: o cachorro está com pulga, mata o cachorro que resolve as pulgas. Por falar em arma... Mandou desarmar todo mundo. Mendonça, por falar em Lembra arma... do sofá também, né? Tem, retirar o sofá, exatamente. É isso. Tira o sofá. Por falar em arma, nós devemos aqui também lembrar que esse secretário demissionário, esse que está indo embora, jogou os